O Spotify tá igual o YouTube, né? Ele passa 5 propagandas seguidas. Mas acho que no É, Spotify tem um esquema de pular música, só é deixar pular a propaganda, é só deixar ele minimizado. E aí consegue passar fácil. ah, é? Ah, não sabia Uhum. dessa, Não não. sei se funciona ainda, mas pelo menos quando eu usava o sem ser o premium, dava pra pular sim. É porque eu fui ver agora, entrou 2 propagandas e nada de rolar. Deixa eu ver aqui, o Júnior chegou. É, velho, hoje nós vamos falar um pouco sobre. Deixa eu baixar aqui. Teu áudio tá chegando bem aqui pra mim. Hoje vamos falar sobre Seven, os 7 crimes Seven. capitais. Deixa eu ajeitar aqui que tá cortando minha cabeça. Sujei minha lente aqui pra dar esse efeitozinho de flare aqui do lado. Tinha que Proposital. ser um efeito tinha que ser um efeito meio prateado, né? Que o filme brinca muito isso com, o Pois é, filme a é gente vai quase discutir. o filme é quase um filme preto e branco colorido, né? Um negócio meio doido. A gente vai falar muito sobre isso, né? Ele é um filme que o pessoal chama de noir, mas não é preto e branco, né? Uhum. E eu preciso estudar cinema noir para poder debater um pouco sobre isso. Mas já são 7h05. Vamos começar hoje a bater um papo, trocar ideia com o Ícaro Ricarte, como de costume, esse cinéfilo viciado em filmes e super criterioso. Hoje a gente vai falar sobre o filme Seven, né? Os sete crimes capitais, né? O filme original só se chama Seven, né? Que é sete em inglês, mas a tradução para o português é Seven, sete crimes capitais. É um filme da década de 90, né? A gente tá falando sobre os filmes de década a década, os que tiveram destaque, né? Que a gente chama de clássicos. A gente começou com Dunkerque, né? Dunkirk, Uhum. lido por Andrea Dunkirk, mas é Dunkerque, que é do Nolan, né? Que ele também tem uma estética bem low-key, né? Que remete muito aos filmes essa estética do David Fincher também. Fincher. A Fincher. gente falou semana passada, a gente falou da década de 2010, que foi o Aviador, que foi o nosso é, queridíssimo Scorsese, né, com o filme do Leonardo DiCaprio. Então tiveram várias nuances, vários detalhes impressionantes no filme. E hoje a gente vai falar sobre a Seven. Semana que vem a gente bateu o martelo, vai falar sobre Blade Runner, Blade mas Runner, não é o Blade finalmente, né? Runner De 2049, quase um não é o. mês liberando. Eu tava querendo pegar um tira da pesada, pegar o filme mais leve, mas pra Ícaro não deu não. Então a gente escolheu Blade Runner. Eu não vi se ele tá disponível. Ele não tá disponível no Netflix. Eu não vi se tá disponível no Amazon Prime, Vou tá? conferir. Vou conferir aqui. Tá. Então a gente vai falar sobre da década de 80, vai ser o Blade Runner, que é com Harrison Ford ainda, no início da sua carreira ali, atropelando um pouco antes de começar a fazer os seus filmes solo, né? E a gente tem, por final, a gente vai fechar com um clássico dos clássicos, né? Que é o Poderoso Chefão, né? Aquela trilogia de 633 horas de duração. E eu preciso de um tempo ainda para poder assistir a trilogia e digerir. Então, voltando, né? Hoje a gente vai falar sobre David Fincher, né? O filme de David Fincher que é Seven. Na mesma década saiu um filme que foi muito famoso, eu acho que até mais famoso que esse Seven, que é um filme mais leve, vamos dizer assim, que é o Clube da Luta, né? Que ele também tem várias nuances, né? Ele fala muito sobre a questão da cidade, a corrupção, né? Tem essa parte, ele tenta trazer o lado podre da humanidade para as salas de cinema, né? Para a tela de cinema. E isso foi muito criticado, né? Tem até algumas curiosidades para falar. Ih, rapaz, deixa eu botar aqui o meu Wi-Fi, agora que eu vi que eu tô no 3G, já tá reclamando aqui Gastando o negócio de dados. plano de dados todo, né? Você atingiu 2 GB. Eu falei, rapaz. Então, ele tem essa pegada, né? Não é uma pegada humana de harmonia, né? É uma pegada humana de podre. Que ele veio Sim, muito sim. isso. É E o perturbação total. perturbador. E um filme muito bom também que ele fez, que você fica perturbado, que é típico desse diretor, David Fincher, é o Garoto Exemplar.
são Sim, sim. suspenses que te pegam numa trama e você fica confuso, você não sabe, você começa a duvidar das coisas. São filmes muito bons. Então eu queria começar esse Seven, né? Tá disponível no Netflix, mais uma vez comentando, vocês podem assistir agora. E só fazer um comentário. Minha mãe falou, pô, você vai botar logo Seven, né? Um filme tão pesado. Por que não pega um filme de Natal? Eu falar sobre a época natalina. Eu falei, não, podem comentando aqui que a gente vai, como é que fala? Eu vou ler nos comentários e a gente vai respondendo aqui ao longo desse bate-papo. Certo? Eu tô achando que Ícaro caiu. Tá aí, Ícaro? Voltei. Acho que a internet deu Ok. uma balançada Uma aqui. caídazinha balançada, É, né? Foi o vento, foi o vento. sim, mas eu não tinha ouvido. Tu tá falando da tua mãe pra assistir Seven. Eu falei pra minha mãe, falou, André, bota um filme de Natal, um negócio mais harmonioso, né? Natal já é essa semana. Eu falei, não, vale a pena falar sobre esse filme, porque esse filme é muito bom. Apesar de ser crime, né? Ser um filme pesado, mas é um filme bom. Vale a pena a fotografia, vale a pena assistir para ter essa, essa experiência, né? Essa Não bagagem, né? assistam. Não assistam antes da ceia nem depois da ceia. Viu? Cara, e o que é bem doido, porque eu reassisti essa semana na hora do almoço. Putz, tem nada pra fazer, eu reassistir Seven aqui enquanto eu almoço. E é muito da pessoa mesmo, né? Do tipo de filme que ela gosta. Mas E, o filme é bom, é bom. Mas vai lá. é muito bom. Assim, Seven, eu considero, assim, eu tenho muitas ressalvas em relação ao David Fincher. Eu acho ele um diretor excelente. Mas as ressalvas são mais para os filmes mais recentes, mas enfim. E Seven, a gente pode considerar o primeiro filme dele. No sentido que, assim, anteriormente, em 92, ele dirigiu Alien 3. Só que quando ele dirigiu o filme, a produção, a produtora Fox, na época, meteu a mão no filme inteiro. Disse como ele não teve controle sobre a produção. Reescreveram cenas do filme em cima da hora de filmar. Enfim, foi um desastre total. E quando ele foi dirigir Seven, e quando ele levou o projeto para New Line, ele disse: eu quero ter controle 100% do filme. Da barata que vai aparecer em cena, eu quero ter controle. Então foi nesse nível. Então a gente pode considerar Seven o primeiro filme dele de fato. Antes disso ele já tinha feito, sei lá, centenas de comerciais de TV, videoclipes, mas foi um momento em que ele realmente pôde colocar tudo que ele sabia ali em prática para a história original e que ele podia fazer da forma como ele quisesse. E assim, cara, e ele veio no embalo, eu acho que na década de 80, eu não lembro a data, teve o Silêncio dos Inocentes. Quando aconteceu o Silêncio dos Inocentes, é como se bater o martelo em relação a todos os filmes de serial killer que existem. Então, nenhum outro filme de serial killer seria nesse nível. E, cara, anos depois veio o Seven e reescreveu isso tudo. Disse, não, cara, ainda tem ideias para se explorar. Dá para se contar um bom thriller envolvendo serial killer e ainda assim surpreender. Então, cara, assim, e Seven é um marco. Todo mundo no estúdio, toda da produção, todo mundo já estava achando que o filme ele ia flopar, que o filme não ia fazer sucesso. Acho que o próprio David Fincher falou pro Brad Pitt que disse, cara, esse não é um filme que você vai ser lembrado. E, cara, é um dos filmes mais lembrados da carreira de todo mundo, do Brad Pitt, do Kevin Spacey, do Morgan Freeman. Então, assim, o cara conseguiu entregar um produto incrível, muito bem dirigido, muito bem feito, em todos os seus aspectos, e conseguiu fazer sucesso com isso, que em 95 foi, acho que, o sétimo filme, por incrível que pareça, o sétimo filme que mais lucrou naquele ano.
Então, assim, o cara já começou mostrando o que veio. E anos depois, acho que 5 anos depois ele fez Clube da Luta. Não, 4 anos depois ele fez Clube da Luta. Então, putz, aí que ele realmente mostrou realmente quem ele é. Com licença. E o engraçado a gente fala, porque a gente não tinha recurso e tal, né? Hoje os filmes são melhores. Mas a década de 90 teve muito filme bom, né? A gente teve clássicos como o Jurassic Park, né? Que as pessoas saíam com medo do cinema por causa do dinossauro. A gente teve Sexto Sentido também foi na década de Sexto 90, né? sentido, que não é 99 99, Matrix, né? Não preciso falar nada. também. Clube da Luta, ah, e vários outros filmes que marcaram a década, né? As pessoas ficaram marcadas por esse filme. Uma curiosidade, você está falando do filme aí, de ser para pessoa, né? Para a galera que gosta de cinema ou não. Eu vi aqui depois que fizeram a estreia do filme, né? As luzes se acenderam, as pessoas ficaram em silêncio, né? Levantaram, abriram os olhos, né, e saíram da sala, todo mundo em silêncio, quieto, assim que acabou a, a, a estreia, né? E é curioso, né? A gente que faz filme, trabalha fazendo filme, a gente quer ver a reação do público, né? Então a gente leva um filme, leva para fazer a testagem, testar. Então quando estreia, quando você vê aquele filme passando no telão, você quer ir ver a reação do público. Porque às vezes você vê o filme para editar, você revê tantas vezes, que você acaba esquecendo ou então se viciando. Quando você vê a reação do público, você fala, rapaz, eu consegui causar uma emoção. Isso é maravilhoso para o cineasta. E o que o David, quando terminou o filme, viu todo mundo saindo em silêncio, quieto, ele ficou meio assim, caramba, mas o que será que eu fiz de errado? O que Porque foi que eu fiz? eu acho que eu fiz um bom filme, né? Eu tenho uma ideia que eu fiz um bom filme, mas tá todo mundo quieto, ninguém vaiou, ninguém falou nada. Mas as pessoas realmente saíram da sala de cinema em choque, porque o filme ele tem umas reviravoltas, é um filme que mexe um pouco com o espectador. Diga. E tem que ver muito a questão da época também, porque hoje em dia, assim, principalmente com produção de streaming, assim, 90% de séries e filmes que saem pela Netflix, principalmente, são filmes violentos. Então, assim, hoje em dia a gente está muito mais anestesiado com a violência do audiovisual do que a galera em 95. Óbvio, quem É já só era ligar de a cinema televisão e ver a reportagem também, né? Não a precisa fazer reportagem. isso. Vai lá. E quem assim, considerando as proporções da época, tem uma história que minha avó foi assistir Alien no cinema, acho que na década de Aham. 70, 80. Que acho que o filme é de 78, 79, eu acho. Chegou aqui no Brasil na década de 80. Quando ela foi assistir o filme, ela disse que teve gente passando mal na sessão, na cena que o Alien sai da barriga do cara pela primeira vez. O que pra gente assistindo hoje, a cena é muito bem feita, mas não causa o mesmo impacto que causou no público da década de 80. A mesma coisa é o Seven. Toda a atmosfera do filme, e vamos ser sérios, o filme não chega nem a ser tão violento no sentido que você não vê ninguém morrer, né? Até chegar o momento final, você já encontra os corpos, é bem a investigação do que aconteceu. E é mais a atmosfera e o que os personagens passam até chegar ao final. E assim, o final é completamente sem esperança nenhuma, é completamente triste. E vamos dizer, é desgraçado, né? Então, quando, quando chega isso, você tá na sua cinema acompanhando isso, você realmente se sente mal. E com tudo que aconteceu. É algo muito mais difícil de se reproduzir hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia ainda tem filmes bem perturbadores também, no mesmo nível. Teve um filme russo que eu assisti recentemente que segue a mesma vibe, mas a experiência não é a mesma, porque a gente já está anestesiado em relação a isso com tudo, né? Com a violência do mundo, com a violência que a gente já vê no cinema, com a que a gente Eu vê vou na te indicar TV. uns filmes para você assistir. Já que você tá achando que não tá ficando perturbado, eu vou te passar uns filmes pra você assistir. Dente canino do, Né? aquele grego. Aquele filme é lindo. Miss Violence. Mas vamos lá. Isso é outro assunto. Vamos lá. Continua. Não, e esse não é que tá vendo aqui os comentários, mas sim. É. A, e assim, Seven, vamos lá, já pode falar da premissa do filme? Pode, à vontade.
O Vai que eu Seven vou te complementando. o Seven, ele pega um assassino serial killer que ele mata através dos 7 pecados capitais. E o que, vamos ser sérios, para a década de 90, ninguém ter feito isso antes, a gente até se surpreende, né? Porque é um tema, vamos dizer assim, um pouco batido, que já poderia ter sido desgastado há muito tempo. O roteiro, que o roteiro não é do Fincher, mas o roteiro pega isso e constrói toda uma trama de podridão, de decadência da sociedade, principalmente em relação à violência, em volta desse caso. Porque enquanto os detetives, o Mills e o Somerset, estão investigando, eles estão ali vivendo a violência diária daquela cidade. O próprio personagem do Morgan Freeman diz: cara, isso aqui é podre. Por que, que vocês saíram do interior e vieram morar aqui? Sabe? Cara, por que, que tu tá entrando pra polícia? A gente não vai conseguir tirar nada de bom disso. E o Agora, filme. deixa Não, eu só te interromper. Fala aí. Tem alguns detalhes do roteiro, que eu estava lendo aqui as curiosidades, e tem coisas que não são tão claras assim no filme, mas no roteiro original teria. Por exemplo, ele não diz exatamente por que, que o Mills saiu de lá. Ele Sim. pede, você viu minha ficha e tal, e não sei o quê. Eu estava vendo que no roteiro original, o parceiro do Mills, que é o Brad Pitt, ele acaba sendo baleado e fica paraplégico. E tem várias dessas referências ao longo do filme, teria várias referências ao longo do filme, dele tentando ser mais cuidadoso com Morgan Freeman e tal, e etc. Só que eles cortaram isso tudo do filme, eles tiraram essa parte. E tinha essa interação. E outro detalhe que eu ia falar do filme, nessa questão de roteiro, né? O final do filme também, que é uma curiosidade, ele não era para ser o final que está no cinema, que a gente assiste, que está no Netflix. Ele tinha um outro final que ele tinha sido escrito, mas quem recebeu o Fincher, quando recebeu o roteiro, recebeu uma versão anterior, um rascunho. E o pessoal falou, não, desculpa, a gente mandou a versão errada. Não, vai ser essa versão aqui que eu vou gravar, porque tá excelente. Ele falou, não, mas não sei o quê. Então, eu vou dar spoiler porque o filme é de 95, né? Então, me desculpem. No final, né, depois de toda a trama e etc., a ideia era que ia rolar um tiroteio, né, diferente no final do filme e que ia morrer, eu acho que todo mundo, um negócio desse. Ia sobreviver só o Morgan Freeman. Só que o final é diferente, né? Você tem um matando o outro ali, naquela confusão, naquele detalhe. E outro detalhe que tem, que a gente não percebe, mas a gravação da cena final, ela foi feita com dublês, porque a agenda de todo mundo estava cheia. Eles não conseguiram gravar, então usaram dublês, aquela ideia de fazer imagem aérea de helicóptero, é capaz de nem ter tido helicóptero. E eles botaram helicóptero só para poder dar essa solução de filme, né? Original. E é interessante que acabou funcionando, né? Esses problemas acabaram funcionando no filme, porque no final, vamos dizer assim, o final deveria ser a parte grandiosa, né, do filme, acaba sendo por isso, né? Porque tem um helicóptero, tem muito carro de polícia, tá todo mundo ali na escuta, pronto esperando o que vai acontecer. E o final é completamente introspectivo, se a gente for pensar, né? Porque é simplesmente o jogo ali entre o John Doe, né, o Kevin Spacey, e o Brad Pitt. E o Mills. E o Mills. O detetive. E assim, já que a gente já falando do final, mas voltando um pouco para lá porque eu estava falando, né, da podridão da cidade e tal, é interessante que em momento algum se fala o nome da cidade, né? Não é Nova York, não é Los Angeles, não é nada. É uma cidade atemporal. Inclusive o filme, ele pode ser um filme de 95, mas você pode considerar que o filme se passa no dia de hoje também. Ele Claro pode ser lançado daqui a 10 anos, que vai estar certinho. Daqui a 10 anos, exato. Tem um pouco de limitação só na questão ali do exame quando eles esperam chegar as digitais, né? E tal, porque hoje realmente o processo é um pouco mais. E até o processo de pesquisa, né? Porque hoje você tem internet, tem tudo pronto, né? Ele lá na biblioteca. Até questão de lei, que eles não podiam pegar os dados da biblioteca, né? Porque pela lei da época não podia. Hoje já mudou um pouco lá. Então, mas assim, considerando essas pequenas, não vou dizer falha, mas essas pequenas diferenças,
o filme ele passa fácil pelo filtro assim da década. O filme realmente envelheceu bem. E como você não sabe o nome da cidade nem nada, você pode considerar que aquilo ali pode se passar em qualquer canto. Pode estar se passando aqui em Paulista, aí em Jaboatão, em Recife, em qualquer cidade, cara. E isso que é o legal do filme. O filme ele é bem tenso, ele é violento, ele é realmente feito para causar a sensação de desconforto no espectador. Mas o principal do filme, o que o filme mais dialoga, é exatamente a decadência da sociedade, né? É como a gente, como o ser humano, ele está ficando cada vez mais violento. E ele não analisa assim os motivos, ele simplesmente diz, ó, tá ficando Joga violento. lá e é Isso isso mesmo. vai degringolar em algum momento, porque não tem situação. A personagem da Gwyneth Paltrow, a esposa do Brad Pitt, né, do Mills. Mills, Aham. ela é o único, vamos dizer assim, ela é a única fonte de Pura. alegria do filme, uma fonte pura, né, de pureza, de inocência que tem ali no filme, e ela é completamente, vamos dizer assim, cara, ela é Sugada. obliterada, né, da história, porque ela, se perceber, é a personagem que mais pura ali e que nada poderia acontecer com ela. E o pior de tudo acontece com ela. É exatamente isso, é mostrar aquilo que no mundo de hoje, cara, não tem mais lugar para, não tem espaço para inocência. Você tem que ser podre, tem que ser escroto. Ou vira um cínico, como o personagem do Morgan Freeman, que ele é o mais cínico do filme inteiro, né? Porque ele já É tá o cara que, tipo assim, adapte ou morra, né? Ele se adaptou. Ó, vou sair daqui a 7 dias e acabou. Então, assim, tá. Assim, eu trabalho com isso a minha vida toda. Eu já sei o que vai acontecer. Não adianta, né, me estressar ou correr atrás. Outra coisa interessante desse filme, né? Até esqueci o que eu ia falar. Do Brad Pitt. Seven, né? Tem várias referências ao número 7, né? Então tem um trecho, parece que a abertura do filme, todos os prédios que tem ali estão com o número 7. O filme se passa em 7 dias, são os 7 pecados, né? O Morgan Freeman está há 7 dias de se aposentar. Tem várias referências ao número 7, e tudo é falado isso. A palavra fuck, né? Fuck, ela foi falada mais de 74 vezes ao longo do filme. Então eles xingam bastante. E uma coisa que eu queria destacar, né, para essa ideia de noir, de filme e tal, essa atmosfera mais pesada. Lembrei, ia falar em relação à violência do filme. Você não tem cena dele. Tem só uma cena, que é quando o Brad Pitt é abatido, né, derrubado, mas você não tem cena de estrangulamento, de esfaqueamento, né? Ele deixa toda essa cena de violência para o espectador que está assistindo construir essa imagem na cabeça dele. Então, o detetive ele chega na cena, já está a bagaceira toda feita, né? Ele vai mostrando uns detalhes do que aconteceu, e depois você vê fotos em preto e branco das cenas do crime. Mas não aparece o assassino matando ninguém, entende? E o filme se torna extremamente pesado, porque você fica formando aquele monte de imagens na cabeça, entende? A menina do orgulho, né? Que ela é Pride, né? Que ela é modelo e tal, que ela é toda cortada. Não aparece ele cortando e nem aparece a cara dela cortada. Você só vê a cara dela envolvida com curativo e sangue espalhado, né? Você só tem essas situações. E tem Só a que foto aquilo. dela depois manchada de sangue, né? Que é o que tipo, é mais perturbador do que mostrar o crime, de fato. E tipo assim, não tem o ato da violência, só tem, tipo assim, justamente são as horas que depois que acontece a situação e a polícia está investigando. E assim, eles tratam aquilo com uma frieza terrível, né? Porque eles chegam, pô, a cara dela foi cortada, tá. Aí tá o cara fotografando, não, a gente precisa de um não sei o que aqui. E tá o corpo lá, né? E é isso. Aí a cena da luxúria também, por exemplo, o cara ele cria uma máquina, né, uma ferramenta, um aparato, um não sei o quê, para matar a prostituta. Só que não mostra o que é. Você só vai ver depois que eles chegam no local do assassinato, e no interrogatório, muito depois, é que você vai ver o que você constrói a imagem do que aconteceu. Porque você vê a foto do que o cara criou e você começa a montar a imagem da cena com o cara que foi
fez o atentado porque estava sendo ameaçado com a arma na cabeça. Você começa a montar a cena e fica assim, meu irmão, que coisa horrível, que coisa perturbadora. E, tipo assim, ele não gravou nada disso, ele não mostrou o que aconteceu. Você constrói a imagem das cenas. E eu queria fazer um destaque para essa cena, esse cara que é interrogado, né? Para ele ter aquela aparência, né? Eu estava lendo aqui que ele passou 2 dias sem dormir, né, com aquela cara Ficou de respirando muito, acabado, né? à base de café, e eles gravaram aquela tomada, para quem é meu aluno tá me assistindo aí, 44 vezes a tomada do interrogatório com ele para poder sair aquela cena de, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos de filme. Nível Kubrick, né? Aí, diga, mas é massa essa. Não, só que eu queria ler aqui uns comentários rapidinho. Tá. Vai lá. Que Renato comentou aqui, amigo meu, eles dizendo que o David Fincher xingou Coringa, né? O filme do Coringa, recentemente. E assim, o cara xingou o filme do Coringa, mas ele dirigiu o Clube da Luta, que também é um filme de psicopata, e fez Seven também, sabe? É um negócio meio congruente dele. Aí, Coringa. E o Garoto Exemplar? Aquele filme dá vontade de dar soco na televisão, velho. Não, e próprio Mindhunter, que eu acredito que David Fincher, se ele não for o showrunner de Mindhunter, ele é o próprio executivo. Então, também, sério o quê? O cara tá falando de psicopata? Mano. Aí aqui, o Marcos comenta aqui também que o Zodíaco, né? Também é dele. O Zodíaco também é dele. Eu não vi Zodíaco ainda não. Inclusive, acho que Zodíaco tem na Netflix ou no Prime Video, se não saiu recentemente, mas eu recomendo muito quem puder assistir a versão estendida de Zodíaco. Que assim, é sensacional. São quase 3 horas, mas assim, é uma experiência. É uma experiência mesmo. Aí Renato comentou aqui também que o trunfo do David Fincher é que ele entrou no cinema blockbuster, né? Da década de 90 e dos anos 2000. E que assim, e na época não se vendia, né, a temática de crime no audiovisual, como blockbuster, era mais como realmente filmes menores de suspense. Zodíaco não tá na Netflix não, mas já tava, é capaz de voltar daqui a pouco. Talvez, pois é. O Zodíaco já teve mais 2 vezes na Netflix, saiu, né? Diga. Blockbuster? E Marcos comentou aqui, acho que a gente já pode entrar na cinematografia, né, da fotografia do filme. Vamos entrar, tem muita coisa para falar. Que ele diz assim, que ele acha que as cores de Seven são pálidas, né? E, tipo, dão vazão a essa sensação de vazio. E tem muito amarelo e vermelho por conta do sangue. E é exatamente isso, né? A técnica de fazer um filme noir colorido. Porque como é que a gente vai fazer um filme preto e branco colorido, cara? Então vamos emular nessa sensação. Não é questão necessariamente de emular a cor, mas sim a sensação de que aquela combinação de cores vai passar pro espectador. Pois é, e eu ainda vou mais além. O diretor de arte desse filme, o cara é bom. Mas o cara é muito bom. O cara é bom pra caceta. Porque o nível de detalhe que tem nesse filme, ele é absurdo. Porque ele deixa evidente, para passar passa meio que até com uma mensagem subliminar, mas essa ideia de podridão, de sujeira, de corrupção, né, de ruína, toda vez que ele vai visitar um crime ou ele vai a algum local, o local em si ele está depredado. A parede da casa, a alvenaria, ela está descascada, ela está podre, a casa tem mofo, você consegue. Você pode não reparar nisso, mas você sente, quando você vai ver aquelas cenas, que tem, que lugar feio, sujo, porque o cara deve ter ficado lá horas descascando aquela parede para dar aquela sensação de abandonado, de algo ruim, e isso é no filme inteiro. Eu acho que o único lugar que não é mal acabado, vamos dizer assim, é a casa dele que é nova. Mas mesmo assim, tem a cena que é mais engraçada, que eles estão na casa, que a casa, que legal, vocês estão morando aqui. É perto do metrô, então toda vez que eu não passo o metrô, a casa dele sacode. E eles ficam, tipo assim, com ódio do corretor, com ódio da cidade, e o corretor sacaneou eles, entende? Eles falam isso, essa cidade é desgraçada. As pessoas que moram aqui, elas são escrotas. Por que o corretor fez isso com a gente? Só porque a gente é de interior, só porque a gente é de fora? E tem muito essa construção.
Então, pô, outra coisa que é estranha, que eu achei estranho, que não é comum da gente, os corredores, o corredor da, da casa do psicopata, ele é larguíssimo, né? Do prédio, né? O hall dos apartamentos, ele é enorme, ele é muito largo, parece até que é um salão, é uma coisa estranha do que a gente está acostumado em qualquer outro filme da época, né? É muito largo, é vazio. E você tem essa questão também de ter tudo, essa composição de cor mais apática, né? Você trabalha muito com verde, com amarelo, que são cores que remetem um pouco à corrupção, né? Algum negócio estranho, né? Venenoso, dependendo da composição que você faz. E o filme todo ele trabalha em cima dessas paletas. Você não tem uma cor azul, um bonito azul, você não tem um vermelho. O vermelho que você vê está tudo baseado em cima do sangue, né? É o vermelho da porta e o vermelho do sangue, tudo está em cima do sangue. Você não tem um tom mais claro de vermelho para ser algo mais aconchegante. O vermelho, quando ele entra, ele é agressivo no filme. Ele incomoda. Ou então, onde tem vermelho, tem sangue. Mas diga lá, vamos lá. Tem mais coisas para falar. Em relação à direção de arte, cara, desse filme, putz, eu acho que, não sei se tu viu que, assim, os livros, né, do serial killer do John Doe, Sim, pode comentar. Isso também. foram todos escritos, assim, à mão E desenhados à mão. desenhados à mão. Então não é algo que disse assim, faz aí 2 páginas, o resto tudo em branco só para dar volume. Não. Tudo foi desenhado à mão em 2 meses. Cara, Por assim, 15 profissionais. Essa galera não dormiu. Não dormiu. E assim, então isso é um cuidado, óbvio. Por que eles fizeram isso? Porque eles deviam ter dinheiro na época e pessoal para se fazer. Óbvio, mas isso mostra o esmero da produção. E por exemplo, novela. Novela faz muito isso. Quando você mostra uma foto de família, é sempre uma foto photoshopada dos atores, todas coladas juntas para dar a impressão de que eles estão juntos. Uma produção que tem cuidado, não, vamos juntar esses atores no estúdio, vamos tirar uma foto, todos eles, para montar isso bem direito no cenário. A mesma coisa dos livros. Cara, escrever, botar os personagens para escrever tudo aquilo em que no filme eles aparecem apenas, sei lá, segundos, é de um nível de detalhismo absurdo. E óbvio, isso deixa tudo bem mais sério, porque a própria produção passa um caráter de seriedade fazendo isso. E deixa tudo até mais perturbador, né, também, porque os caras tiveram que pensar no que escrever, né, para aquilo ali, para completar aqueles livros e tal. Então, putz, eu queria muito ver um livro de produção de Seven, para pra ver o que é que os caras colocaram ali mesmo. E é a questão do detalhe que faz a diferença, né? É o que eu costumo falar. O filme, o que você vai ver um filme 1 hora de duração, 1 hora e meia, ou 5 horas, no caso de um Scorsese da vida, não é só gravação. Tem todo um processo de pesquisa de pré que é gigante para poder resultar naquilo que você vai ver no cinema. E esse filme, a direção de arte, né, essa parte de pesquisa e detalhamento, ela é gigante, né? A casa, a decoração da casa como é que fala? Do assassino lá do serial killer, ela é muito detalhada, né? Então tem uma hora que ele entra no banheiro, né, que é o laboratório de fotografia, e, velho, tem fotografia de todas as cenas do crime sendo reveladas. Então não é uma foto ou outra, é um conjunto de detalhes que os caras construíram para aquela história se encaixar. Então, é um detalhe outro que às vezes você passa despercebido, mas quando você vê de novo, você entende, você enxerga. E os caras, eles entram ali, começam a pesquisar algumas coisas, né? A própria primeira pessoa que, quando tá morta, né? O primeiro cara que ele mata lá, da gula, tem vários detalhes na cena do crime, né? Que depois o Morgan Freeman volta lá para poder ver e encontra outros detalhes. Então, ele faz meio que que o pessoal fala, né? Orgia de evidências. Ele cria um cenário, mas ele não só bota o castiçal na sala, que nem o jogo do detetive. Ele cria todo um contexto para ter aquilo na cena do crime. Então, é gigante a construção que ele faz. Vai até do descascado da parede lá, o papel de parede mal colado, até o sangue espalhado no chão e a fotografia que você vai surgir. É monstruoso demais.
Sim, sim. Ícaro? Isso, e que se repete 7 vezes, né? Porque cada crime é um. É criativo, né? Mas assim, criativo do ponto de vista da direção de arte, né? Da produção. Não estou dizendo que serial killer é criativo aqui, mas cada cena de crime tem sua particularidade. Que, por exemplo, a cena da preguiça, do cara da preguiça, né? Que fica amarrado lá por um ano. Cara, aquela cena em si, da SWAT invadindo o local, com todas aquelas coisas penduradas, aquele quarto todo desgraçado. Assim, aquilo ali é quase um filme de terror, principalmente porque o cara tá vivo ainda. Ele, ele pula em cima do. Tipo, ele reage pra polícia. Então, e eu tenho certeza que todo mundo aqui que assistiu o filme pela primeira vez deu um pulo nessa cena, porque, cara, é a atmosfera toda é uma atmosfera até sobrenatural, se a gente for parar pra analisar. Surreal. É surreal também. Então, cara, a direção de arte desse filme, os caras trabalharam muito bem. Os caras são, assim, um pessoal muito competente. A própria direção. Eu falei semana passada, no programa do Aviador, que eu ia dizer que Seven, de todos os filmes, ele é o filme mais cinematográfico. É o filme mais filme, né? Que a gente ia comentar aqui, por conta disso, que eu acho que ele é o que de todos que a equipe inteira, não só a direção, que o filme é muito bem dirigido, mas toda a equipe deu o máximo de si Justificou o salário. exato. E entregou algo assim atemporal, que não envelhece. É algo difícil de se fazer. Se a gente for pensar assim, quais filmes da década de 90 não envelheceram bem, né? Assim, a gente consegue contar nos dedos de uma mão. Então, e principalmente já indo para o final, a parte a edição do filme. Eu queria até falar da edição. Porque a edição, ela é muito, ela é ágil, ela faz o filme não fica arrastado em momento algum, apesar de que tem momentos que não acontece nada, porque entre um assassinato, um crime e outro, eles não fazem nada, eles ficam esperando Esperar acontecer. acontecer o próximo. E nisso, assim, em qualquer outro filme, isso poderia ser arrastado, né? Porque, poxa, o que é que os policiais vão fazer agora que não tem nada acontecendo? E não, Comer e se desenvolve rosquinhas. personagem, se desenvolve história nisso. Até o ápice, assim, que eu acho que é uma das jogadas mais geniais de edição do cinema, que é no final, quando abre a caixa, quando o Brad Pitt olha dentro da caixa e você só tem um frame do rosto da Gwyneth Ele Paltrow, não né? abre a caixa, não. Não, Quem não abre é o chega a Morgan abrir. Freeman. Quem abre é o É o Morgan Morgan Freeman, Freeman, mas não cara. chega. Mas não chega a abrir, não. Ele só abre a caixa e, tipo assim, tem um E vê cabelo sujo e de sangue, sangue. né? É Cabelo e sangue, sangue. tipo assim, o Aí cabelo só solto tem assim e sai. um frame da Gwyneth Paltrow, então em momento algum ele mostra que tem a cabeça dela ali. Talvez nem Não, tivesse a cabeça dela ali. eu acho que nem. Mas É isso que eu tô falando. Você cria a imagem na cabeça, né? O desespero do Morgan Freeman correndo atrás do cara. Larga essa arma! Sai! Não, pelo amor de Deus, larga essa arma! Porque, tipo assim, ele já tá contando, pô, o que que tá acontecendo? Aí o cara começa a descrever, a falar da esposa dele. Aí você começa a ligar a situação na cabeça e você desenha a cena toda dentro da casa dele, o que que aconteceu. Você começa a imaginar o que aconteceu. E, tipo assim, ele não te mostra nada. Quem cria violência exato, exato. é você na tua cabeça. Aí, ó, tá até falando aqui. Acho que não E mostra mesmo a cabeça dela, não. É você que tá e é criando a cabeça dela aberta assim, ó. exato. E isso porque o filme é da década de 90. Se esse filme tivesse saído hoje, certeza que ia ter centenas de vídeos no YouTube analisando e pensando, será que realmente ela morreu ou não? Será que o John Doe estava só brincando com o Brad Pitt ali, deixando ele perturbado mesmo? Porque a ideia do John Doe era ser morto, né, pelo Brad Pitt. Então, tem tudo isso. A Nesse gente pode até. roteiro, porque no outro não. Exato. Ah, A gente pode até analisar dessa forma. Eu não gosto, pra mim morreu mesmo. Eu gosto de pensar assim, né? Eu gosto de ver o final completamente desgraçado. Mas ele deixa essa margem de questionamento, se você quiser estender ainda mais a discussão e tal. Então, cara, é um filme completo. Eu lembro quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu acho que eu tinha 10 anos de idade.
O professor meu passou esse filme para um trabalho da escola. Pra ver só, ver só. Então, então, assim, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei completamente perturbado. E o filme, É os porque a créditos, classificação é 16 anos, né? 16 anos, Né? na locadora 16 da época anos, eu né? Mas tudo pegava. bem. Na locadora da época era de bolo, mas... E os créditos do filme, eles são de cima para De baixo baixo, para né? cima. É. Não, de cima para baixo, Não, não. é de cima para baixo, é Ele, invertido, é ele invertido. vem caindo. Então ele é invertido, é como se o final do filme, ele é tão sem esperança, ele é tão desgraçado mesmo que, cara, tá tudo de cabeça para baixo, subverteu tudo, a pessoa talvez até os créditos causem choque Eu fiquei perdido quando no fui ver público. o crédito e não está em ordem, né? Uma curiosidade sobre os créditos, né? Geralmente quando começa o filme você tem produção executiva, diretor de fotografia, tem uma sequência, né? E quem está estrelando no elenco. E o Kevin Spacey, né, que é o assassino, ele pediu para não. Eles entraram num acordo lá para não botar o nome dele na. Que ele não ia fazer a publicidade do filme e não botar o nome dele na entrada. Então, ninguém sabe. Você não sabe quem é o assassino até metade pro final do filme. Porque não mostra quem é, você não sabe quem é, você não desconfia. É um No lunático, momento depois vai algum se mostrar. descobre a identidade dele também, né? Por isso que ficam tratando ele como o John Doe, né? Tipo, Zé Ninguém. Ele é ninguém, cara, nesse filme. E ele é tão ninguém que nem o nome do ator aparece nos créditos. Ninguém consegue descobrir o nome do personagem. Ele não tem Uhum. impressões digitais porque ele queima, Que né? ele corta, a A ponta dos ponta do dedos. dedo. Então, cara, ele realmente é ninguém. Isso que é o mais impressionante. É a metalinguagem. É a história do filme saindo do próprio filme e indo para, vamos dizer assim, para o mundo real, né? Se espelhando nisso nos créditos do filme. Cara, é sensacional. Deixa eu só ver alguns comentários aqui que fizeram para Raps, eu não sei o É que é. Renato. Ai, peraí que travou. Ele está comentando aqui o seguinte, né? Em Hollywood tem a lenda de que Scorsese diminuiu a temperatura da cena do vídeo Taxi Driver em alguns graus para não matar o produtor do filme. Tá. Seven rola. É, Ih, cara. Peraí. Ele é tá que subindo. tipo, no Taxi Driver teve isso também, porque Taxi Driver na época foi considerado muito violento, né, pra cena. E assim, pra Uhum. não perder a cena completa do que tinha feito, o Scorsese meio que diminuiu a temperatura de cena, né, de cor mesmo da cena, Ah, pra não, esfriou a cena. Pra não ficar sim, esfriou a sanguinário. cena pra não ser tão violento e tipo, não matar o produtor, porque, putz, esse negócio, o bicho, o pau ia comer dentro da produção. Que nem Kill E, Bill, né? Que o cara bota o filme em preto e branco para aliviar a violência. Tá esfaqueando todo mundo. exatamente. E no Seven rola a mesma coisa, sendo que no Seven é intencional, realmente. Diferente do Taxi Driver que o Scorsese teve que fazer, porque era o que ia passar pela censura. Aí, sim, aí Marcos comenta aqui que o Fincher, ele é muito realista, ele é muito Travou. com os filmes. Aí ele dá o exemplo de Mank, que eu até recomendei semana passada, que é o filme que ele fez pra Netflix, Ainda não que o filme ele assisti. emula um filme dos anos 30. E, cara, no próprio Uhum. filme você tem as queimaduras de cigarro no canto da tela. Cara, Ah, obviamente, tá. falso e tal. Então, o filme, ele tudo isso é bem pensado para se passar por um filme da década de 30. Até a luz, cara, emula a luz da época. Uma coisa que eu achei impressionante nesse filme, impressionante, são, além da questão que ele da cinematografia, voltando para essa questão cinematográfica, ele faz os diálogos não serem monótonos por conta dos enquadramentos que ele dá. Então, por mais que seja um diálogo tipo o do café, né, que tá ele conversando com a esposa do Brad Pitt, né, com a Gwyneth Paltrow, o Morgan Freeman conversando, aquela cena que é simples, é um diálogo simples, que ela tá aflita, que vai passar o problema pro cara, ela não tem ninguém para conversar. Ele usa vários enquadramentos diferentes que aquela cena não se torna monótona, né? E ele tem umas movimentações de câmera, né, que são, de certa forma, complexas, né? Que trabalha com... Ele mistura pedestal, né? Faz um movimento de grua com traveling. Ele faz uma complexidade de movimentação de câmera
mas não é algo que se destaca como num filme de ação. Se você for assistir um Esquadrão 6 da vida, a esses filmes novos de ação, você tem uma movimentação de câmera horripilante que tu se segura na cadeira porque é pancadaria. É frenético. Não, ele faz a movimentação de câmera que ela é complexa, Eu sei porque a gente vê que o cara faz um traveling acompanhando o cara chegando, aí daqui a pouco a câmera sobe e faz um pan. Tem uma movimentação complexa, mas você não percebe. Ela funciona de forma muito natural. E detalhe também, além de enquadramento, trabalha com a questão de foco seletivo, foco variável, e não tem essa questão, você não percebe essa questão técnica é tão fluido o filme que você não percebe o quão complexo é para gravar aquela cena, entende? E eu gostei muito, eu fiquei impressionado, rapaz, a câmera com a estabilidade dessa. Não existia estabilizador de imagem eletrônica naquela época, não. Não existia o recurso que existe hoje para poder fazer o que se faz, entende? E o cara tá gravando um filme, né? Ele não tá vendo, ele não consegue voltar o clipe para poder assistir, para ver se gravou certo, entende? É muito bem feito mesmo. E, André, só a dúvida, quanto tempo a gente tem ainda? Só para não estourar mais aqui. Uns 11 minutos. 11 minutos? Pronto. Então já pode ir para as considerações finais, né, do filme. Sim, e assim, é muita coisa para falar. A gente podia passar a noite inteira aqui só analisando o filme, porque tem muito detalhe e muita coisa. E a gente assim, nem falou de maquiagem, né? Nem falou de maquiagem. Porque é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo de maquiagem, mas vai lá. Sim, assim, o próprio John Doe, né, já fala até da cena em que eles invadem, né, entram no apartamento do John Doe, e tem toda aquela cena de perseguição do Brad Pitt atrás dele, e que talvez, vamos considerar assim, seja a única cena de ação do filme, né, que é a cena mais frenética que tem, e cara, é de tirar o fôlego. Porque eles não sabem que eles estão investigando, eles não sabem se ali é a casa do assassino. E aparece o cara, tira neles, o Brad Pitt vai atrás, se ferra todo na perseguição e não consegue pegar o cara. Então, isso você já. O filme inteiro já é tenso. E depois dessa cena, então, é o momento que você realmente prende a respiração. E pensa, putz, esse filme é diferente. Agora vamos até o final, que eu quero ver no que isso vai dar. Eu quero que pegue esse cara, se ficar com esse sentimento, a gente vai pegar esse cara. E o que é engraçado nesse filme, porque é meio louco, né? Porque ele corre atrás do cara para poder pegar. Aí eu não sei se no roteiro original tem alguma história dessa, né? Com o parceiro na antiga delegacia que ele estava, né? Porque, tipo assim, ele deixa o cara ali, ele fala, chama reforço. Não, ele para o que ele tá fazendo e corre atrás do cara pra pegar o cara. Atirou nele. Né? Do instinto do personagem ir atrás. Muito doido. E assim, lembrando até falar da cena da esposa do Mills com o Somerset, e lembrar que ela diz que tá grávida, né? Nessa cena. E ela não queria contar pro Mills ainda, porque ela não sabia se queria ter esse filho nesse mundo. E é o pior ainda, se a gente considerar o final, porque ela morreu e morreu grávida do filho do cara. E ele se sentiu traído ali também, né? Porque eu pensei que ele fosse matar o parceiro dele também. Porque deu a entender, mostrou para que ele sabia também e ele não sabia ainda. Ou seja, todo mundo estava sabendo, menos o marido. E o que é... diga, vai lá. É desgraça em cima de desgraça, mano. Não tem jeito correr. Aí foi mais um motivo para ele matar o cara também. Pô, você matou minha mulher estava grávida e eu não sabia. Então, e você sabia que ela tá assim, mesmo assim você matou. Aí vai descarregar a arma em cima do cara. E o que eu achei engraçado, eles sendo policiais,
por mais na situação péssima que eles estão lá, eles estão meio que, cara, a gente tem que respeitar a lei, né? Naquela que, vamos ter que invadir a casa dele. Não, mas pode não ser, pode ser, pode não ser. Mas o cara me correu atrás de mim e atirou. Mas podia não ser ele, a gente não pode invadir. Se a gente invadir a casa dele, a gente. Como é que fala? A gente vai ter que encerrar o caso, né? Tem que ter uma prova. Aí falou, peraí, você tem dinheiro aí? Tem. Aí ele vai lá e suborna o mendigo, sei lá, o cracuda que estava na rua, para poder dar o depoimento na polícia que alguém invadiu a casa, e a casa já que está aberta, eles vão ter que investigar a invasão, eles vão lá e investigam o caso todo. Aí é muito doido isso. Assim, ele sendo corrupto para poder resolver um problema maior, entende? Então, os fins, pro Fincher, né? Os fins justificam os meios, né? E o Morgan Freeman, não, a gente não pode fazer isso. Não, e qualquer diretor passaria por cima disso. Por exemplo, CSI, a gente assiste, 16 temporadas, tá cansado de ver. É a galera entrando, investigando e tal, e não fica muito nesses meandros jurídicos, né? A gente não pode entrar porque a gente não deveria estar aqui, né? A gente conseguiu essa informação por baixo do pano. Então, qualquer outro filme não se atentaria muito a isso. Deixa pra lá, eles vão entrar e vão investigar mesmo. Então, o legal do série é isso também, né? Ele é bem verossímil, é bem incrível mesmo. E o que você falou agora, você lembrou, é um negócio muito contraditório, porque ele acaba quebrando a lei com um colega do FBI para poder achar a casa. Entende? Aí ele acha a casa, não, agora a gente não pode entrar porque a gente está cometendo um crime. Aí o cara fala assim, pô, é meio que isso, né? O Brad Pitt fala, pô, mas a gente já pegou o crédito da biblioteca, né? Já está aqui na porta. E não vai entrar porque não pode entrar? Não, vamos arrombar isso aqui. Ah, não, tá, então não discuto. Aí quando ele vira pra lá e vai lá, mete o pé na porta, tipo assim, já tava assim quando eu cheguei. É muito engraçado. São detalhes do filme, né? São muitos detalhes no filme que faz o filme ser completo. Eu assisti esse filme e eu lembrei muito do Constantine. Lembrei muito do Constantine. Que o Constantine também tem uma estética parecida. Só que o Constantine, ele vem 10 anos depois, né? Que é com o Keanu Reeves e etc. O Constantine tem bem mais cor do que o Clube da Luta, não. Que o Seven. Mas tem uma estética similar, assim, em termos de podridão da cidade. Sim. Ele passa muito essa ideia de corrupção também. Que a ideia mesmo, né? Que forças das trevas estão trazendo corrupção para o mundo e tal. E tem a mesma vibe. Uhum. Certo? Travou? Certo. Não. Manda... Estamos acabando já, né? Manda aí pra gente, então, fazer um bate-bola rapidinho. Me diz pra mim qual é a cena que você mais gostou, assim. Ou que tenha te impactado mais, te assustado mais, ou que tenha algum outro detalhe. Uma cena que te marcou no filme. Foi a cena do cara amarrado na cama, despertando mesmo. Aquela ali... Aquela é pavorosa. Apesar da cena final, realmente, que eu falei do frame, né, da esposa do Mills, sem mostrar a cabeça dela dentro da caixa, também é marcante, sendo que essa cena eu só fui entender anos depois que eu comecei a estudar cinema e por aí vai. A cena do cara na cama ali, despertando e assustado, gritando, putz, aquilo ali sim é realmente mostrar para que o filme veio. Eu achei assim que me marcou bastante, foi logo o início, quando ele vai investigar a morte do cara morto com a cara do macarrão, entende? Tipo assim, porra. A cena que causa muito incômodo é a cena da luxúria também. Porque ele deixa um mistério pra você. Pô, você construiu isso, cara, isso é coisa de um cara performático. Tipo que urina numa xícara e bebe no final e não sei o quê. Aí fica assim, nossa, que submundo horrível. Aí eles pegam o negócio e vazam. Tipo assim, estamos chegando perto do cara, né? Aí, meu irmão, eles são chamados para ir para atender uma ocorrência e tá a desgraça toda feita. E você fica sem entender porque ele não mostra o que é, só mostra o cara em choque.
e depois ele vai falando a cena, descrevendo a cena, e fica assim, pô, mas o que que aconteceu? É quando ele joga a foto do que o cara fez do aparato lá, aí fica assim, meu irmão, que merda. Mas deixa eu ver aqui alguns comentários aqui. Os últimos comentários. O único filme que me lembra a estética de Seven em cor é o It the Killer, do Mike. Eu não conheço. A caixa com a cabeça, muito marcante, inclusive, essa. Já vou ler o Marcos aqui. Essa caixa da cabeça, a atriz Jennifer Howell, ela saiu no Halloween com a fantasia, ela vestida e com a caixa de papelão na cabeça que tem frágil do lado. Tem no Instagram dela. E aqui tem Marcos Vilela, 42, falando que a cena do crime de Gula nunca mais saiu da minha cabeça, desde a primeira vez que eu vi esse filme. Inclusive, se você quiser comer um macarrão à bolonhesa hoje... Lembre disso. É pesado demais aquela cena. Mas é legal, assim. Opa! Já estamos... Os subsíndicos já estão atrás do subsíndico, né? Não, é que eu puxei o fone aqui e rodou. Tô de boa. A gente está encerrando a nossa live, né? Queria agradecer a presença de todos aqui e agradecer mais uma vez ao Ícaro, né? Lembrando que sexta-feira, hoje é quarta, sexta-feira está entrando a nossa live da semana passada no YouTube, o Aviador, e essa live vai entrar na sexta que vem no YouTube. Eu sempre coloco lá, se você quiser trabalhar, fazer alguma coisa, quiser ir ouvindo como podcast, você consegue fazer, e no celular não consegue. Esse material também vai estar disponível aqui no IGTV. Basta acessar meu perfil lá e procurar que você vai ver os IGTVs. Certo? André, mais algum... Oi. E para finalizar, Blade Runner, que a gente vai falar semana que vem, está disponível no Globoplay. Então, Globoplay, quem tiver Globoplay e quiser assistir, tem lá. Massa. É um filme massa também, tem 2 horas e meia de duração também, né? É um filme, a gente só tá pegando filme curto pra falar. Tá certo. Então, até isso, gente. Feliz Natal pra vocês Feliz Natal também. Pra todo mundo. Feliz Natal. Boas festas não, porque semana que vem a gente se encontra. Tá? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.